Aí, ao terminar, a gente faz a correção. Bom, na aula anterior eu apresentei esse texto, assim, que é um texto guia, está lá no seguidor também, o PDF dele. A gente começou a falar de sistemas e a gente praticamente só fez a leitura, né? A minha mesa tinha dado um pequeno problema, né? E isso aí já foi consertado, né? Logo após o término da aula, eu consegui rapidamente consertar e eu fiquei pensando, oh, rapaz, sacanagem. Na hora eu fui fazer e não deu certo. Mas tudo bem. Então, a ideia, né? Vou dar só uma geral aqui para dar uma revisada nas ideias. A gente falando de equações lineares e sistemas. Então, o que é uma equação linear? Né? De forma geral, é uma equação que tem esse formato aqui, onde esse A1, o A2, A3, o AN e o B são números, e do x1 até o xn são as minhas variáveis. Aí, a equação linear, ela é dita assim porque, se a gente observar para as variáveis, aqui o índice é só para diferenciar. Isso aqui é um x1, o x2 não necessariamente é o x1, e o xn, né, é o último x. E não tem expoente, né? Se a gente observar aqui, essa região aqui não tem nada. Significa que o expoente é 1. E é o que caracteriza, né? O fato de ter expoente 1 é o que faz com que a gente chame de equação linear. E geometricamente ela gera só duas coisas: retas ou planos, ou hiperplanos, né? Então as equações lineares elas são geradoras desse tipo de objeto. Por isso linear, né? Não tem todas essas curvas não têm curvatura variável, né? Não tem alto nem baixo relevo, né? Enfim, então ela é geradora desses tipos de objetos, né? E aí vamos dar aqui alguns exemplos, né? Tem essa equação básica aqui, ela é linear porque a única variável tem o expoente 1, né? Tem essa também é equação linear, sendo que aqui eu tenho duas variáveis, né? E aí segue, tem inúmeros casos que a gente pode passar o dia todinho aqui citando, né? Então, quando só tem uma variável, só falta uma coisinha aqui, né? Pode ser que gere ponto também. Então, isso aqui gera ponto, isso aqui gera reta, isso aqui gera plano. Professor, como é que eu sei? É pelo número de variáveis.
Uma variável, ponto. Duas variáveis, reta. Três variáveis, plano. E se for quatro? Bom, quatro variáveis, aí gera um negócio chamado hiperplano. O que danado é o hiperplano? É um plano, mas ele não pode ser desenhado em 3D. Então ele existe aí é um plano da quarta dimensão, né? Nesse caso aqui, se tiver mais uma variável, ele vai ser um plano da quinta dimensão e assim segue. Então esse é o nosso universo linear, né? A quantidade das variáveis, as características dos objetos. O que é sistema? Sistema é quando a gente tem duas equações desses tipos aqui e o nosso interesse é ver as suas interseções. No caso, a gente quer ver o que acontece quando tem esses dois objetos em comum. Então, por exemplo, o que eu postei aí foram sistemas usando essas equações aqui que geometricamente geram retas e existem três possibilidades de interseção para dado duas retas. Pode ser que duas retas sejam paralelas, né? Pode ser que duas retas sejam coincidentes, né? Ou seja, a mesma reta, mas recebe dois nomes, e pode ser que elas sejam concorrentes, ou seja, elas se cruzam em um ponto e só. Aí, se a gente for observar a interseção desses objetos, a interseção de R com S não existe. Esse caso aqui, a interseção de R com S, aí eu tenho duas opções, eu posso dizer simplesmente que dá R, ou eu posso simplesmente dizer que dá S. Por que eu posso dizer eu tenho essas duas alternativas? Porque as duas retas são idênticas. E nesse caso aqui, a gente tem a interseção de R com S, é um único ponto, o ponto P. Então, vou só escrever aqui os nomes, né? Aquelas são paralelas, aquelas são coincidentes, né? E aqui elas são concorrentes. Ok, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses sistemas aqui, a gente vai resolver eles e a gente vai ver qual a classificação deles. Se aqueles sistemas geram retas paralelas, se geram retas coincidentes, ou se geram, ou se elas são, na verdade, né, paralelas, concorrentes ou coincidentes. Né? E eu vou exibir como é que a gente vê isso olhando só para o sistema, né? Que essa é a intenção. Então, deixa eu pegar aqui o primeiro, só pegando os números 2, 4, 6, 1, 2. Então, 2, 4, 6, 2. Né? Então, aqui é o nosso primeiro sistema. Bom, aí, primeira pergunta, né? Como é que a gente resolve um sistema? Existem técnicas que são vistas no ensino fundamental, tá? E é elas que a gente vai usar. Especificamente, no ensino médio, tem duas técnicas que são relativamente inovadoras, né? Uma delas é o escalonamento, que é o que a gente vai ver, não sei se a gente vai ver hoje, mas é o que a gente vai ver mais adiante, né? A primeira técnica de resolução e depois vem a técnica do a regra de Cramer, né? Que para isso a gente vai ter que aprender uma ferramenta nova, que é um negócio chamado determinante. Muito bem. Até aqui está tudo ok.
Tá sim. Tranquilo. Me dê só um minuto aqui, eu volto em 10 segundos. Hã? Eu não escutei direito. Vai lá, professor. Ah, Muito bem. Então, como é que a gente resolve esse sistema, né? Bom, uma técnica que eu vou utilizar, que é uma técnica que, repito, né, é visto no ensino fundamental e eu acho ela uma técnica razoável. É o que a gente chama de técnica da substituição, que foi a técnica que a gente utilizou quando a gente foi encontrar matrizes inversas. Então, a ideia é, das duas equações, a gente vai pegar aquela que aparentemente é mais simples, no caso essa daqui. Eu vou escolher uma das variáveis e vou isolar essa variável. E no segundo momento, essa variável isolada, a gente substitui na outra equação. Então, para clarear as ideias, né, eu vou pegar essa segunda equação que eu botei aqui um asterisco, vou isolar o y, pode ser qualquer uma das duas variáveis, né? Então, o x, aqui à esquerda da igualdade, ele é positivo, quando o x passa para a direita da igualdade, ele fica negativo, né? Então, nossa equação vai ficar assim, né? Ok, isso aqui é uma consequência aqui nessa equação que eu chamo de asterisco. Agora, a outra equação, a gente vê que tem um y aqui, ó. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar essa expressão por y, porque a gente está vendo aqui que elas são idênticas, né? Isso aqui é uma consequência dessa equação de baixo. Fazendo isso, a gente vai ficar com 2x mais 4 vezes 2 menos x. Isso é 6. Ok. Próximo passo é distribuir esse produto, né? Então, eu vou fazer 4 vezes 2 e depois vou fazer 4 vezes x. Então, a gente vai ficar com 2x, 4 vezes 2 dá 8, mais com menos dá menos, né? Como é multiplicação aqui, tem que fazer o joguinho de sinais. 4 vezes x dá 4x. Bom, agora o próximo passo é deixar do lado esquerdo só as variáveis x, né? E do lado direito eu passo os números. Bom, do lado esquerdo eu tenho 2x menos 4x, e isso me dá menos 2x, né? Eu tenho 2x e retiro 4x, então, sei lá, ou então eu tenho, vamos supor que x é uma moeda, né? Eu tenho 2x no bolso, né? X é dinheiro. Mas aí eu estou devendo 4x, aí o que eu faço? Pago 2, o que eu tenho, e fico devendo 2, né? Essa é outra maneira de interpretar. Então, desse outro lado aqui vai ser o 6, né? E esse 8 que é positivo, do outro lado fica negativo. 6 menos 8, pela mesma razão, né? Suponha que eu tenha R$ 6 e estou devendo R$ 8, eu pago os 6 e fico devendo 2, né? Então, ficamos com menos 2x igual a menos 2. Esse menos 2 está multiplicando x, então todo ele vai passar dividindo, né? Consequentemente, o meu x vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Né? Aqui não tem troca de sinal, porque a mudança de operação é da multiplicação para a divisão. E aqui a gente faz jogo de sinais, né? Menos com menos é mais, 2 por 2 dá 1. Então, nós encontramos o valor do x. E por essa equação aqui, a gente tem como encontrar o y.
Porque quem é o y? É 2 menos o valor que é encontrado aqui no x, que no caso é 1. Consequentemente, nosso y vai ser 2 menos 1, que é 1. Então tá aí, a nossa solução é 1 e 1. Fato, né? Se a gente for conferir, se eu troco aqui por 1 e aqui por 1, 2 vezes 1 dá 2, 4 vezes 1 dá 4, 2 mais 4 dá 6. E 1 mais 1 dá 2, né? Então, de fato, esses são os dois valores. Tá, agora a pergunta. Bom, nós encontramos que o x é 1 e o y é 1. E aí? Se a gente for pensar na geometria, né, dessas duas retas, né, elas são paralelas, coincidentes ou concorrentes? Bom, como foi encontrado um valor para x e um valor para y, colocando ele na forma de par ordenado, isso aqui nada mais é do que um ponto só. Então, se na minha solução eu encontrar um único valor para x e um único valor para y, geometricamente significa que eu só tenho um ponto. Então, elas são concorrentes. Tá? Vocês não vão precisar avaliar geometricamente o sistema. A gente vai precisar avaliar só se o sistema tem solução única, que é o caso, né? Esse sistema tem solução única. Que é a quantidade de pontos em comum que existem, né? Quando elas coincidem. Todos os pontos de R são pontos de S. Então, significa que, como R tem infinitos pontos, então S também tem infinitos pontos. Então, em relação ao sistema, aqui a gente diz que tem uma solução. Aqui a gente diz que tem infinitas soluções, porque nós temos todos os pontos em comum as duas. E nesse caso aqui, não existe pontos em comum. As retas R e S não se cruzam. Então, na verdade, esse é um sistema sem solução. Então, a nível de sistemas, é assim que a gente classifica. Tá? Numa dessas três aqui, é sempre em cima da solução. Em geometria analítica, aí a gente classifica dessa forma, né? Dizendo que elas são ou paralelas, ou coincidentes, ou concorrentes. Então, é a mesma coisa vista por duas óticas, né? A nossa ótica agora é em função da solução. No terceiro ano vai ser em função da sua geometria. Então, pronto, tá aí o primeiro exemplo, né? O item A. Eu vou resolver os três, porque aí a gente vai observar nas contas o que acontece com cada um. Então, deixa eu só pegar os valores aqui, 2, 3, menos 5, menos 2, menos 3 e 5, menos 4, menos 6 e 10. Eu acho que é isso. Deixa eu só conferir. Exato. Então, esse aqui é x, aqui é y, igual a isso, aqui é x. Tá aí nosso segundo sistema. A gente vai fazer a mesma coisa. A diferença é que aqui não vai ficar tão simples quanto a outra, né? Mas aí a gente tem como resolver da mesma forma. Então, aqui a primeira, essa equação asterisco é assim, relativamente simples comparado com a outra, né? É só um x, só um y, é só o 2, né? Aqui a gente não tem isso. Então, aí a gente escolhe qualquer uma. Eu vou escolher aqui a primeira, chamar essa de equação 1. E escolhendo a equação 1, a gente vai isolar o x.
Então, isolando x, a gente vai ficar com o seguinte: 2x é igual a 5, ou menos 3, quando a gente muda de lado, ele fica mais 3y. Como é 2 vezes o x, e eu não quero 2 vezes o x, então esse x vai passar dividindo. E a gente vai ficar com essa expressão aqui. Agora, a gente vai para outra equação. E no lugar desse x aqui, a gente vai escrever essa expressão completa. Nesse caso, a gente vai ter uma vantagem e vocês vão ver por quê. Então, aqui vai ficar assim, ó, menos 4 vezes. No lugar do x, é tudo isso. Então, vai ficar 5 mais 3y sobre 2 menos 6y igual a 10. Então, aqui eu tenho y, aqui também. Somos capazes de encontrar o y. Encontrando, a gente volta para cá, substitui aqui e encontramos o x. Então, essa é a ideia. Bom, 4 dividido por 2 aqui dá 2, né? Então, eu vou cancelar aqui, aqui vai dar 2. Tá menos 2, né? Por causa do sinal também. Então, beleza, já não vai ter mais frações aqui. Se a gente olhar, aqui não tem fração, aqui não tem fração, aqui teria, e a divisão cancelou isso. Tá, então vamos ficar com menos 2 vezes 5 mais 3y menos 6y igual a 10. Agora a gente distribui, né? Menos com mais dá menos, 2 vezes 5 dá 10, menos com mais dá menos, 2 vezes 3 dá 6y. Só conferir uma coisa. Aqui é menos. Aqui é menos. Aqui é menos. Então aqui vai ficar mais. O resto não muda nada. Isso. Então vai ficar menos 6 dá menos 12. E vai ficar 10 menos 10. Bom, aqui vai dar zero. Y vai dar zero dividido por menos 12. E zero dividido por qualquer coisa é zero. Indo para o x agora, y é zero, x é menos 5 meios. Né? Porque aqui vai zerar. Então, em cima vai sobrar só menos 5, embaixo vai sobrar 2. Só fazendo as conferências aqui bem rápido. Ok, então mesma coisa, né? X é esse ponto, Y é esse ponto. Essa X tem essa coordenada, Y tem essa coordenada, então isso aqui configura a mesma coisa do anterior, né? Meu sistema só tem uma solução. Isso. Agora vamos para a próxima.
que é esse aqui. Então, pegando aqui os números, menos 3, 7, 10, 6 menos 14, 0. Menos 14, 0, só não esqueci desse primeiro. 6. Ok, mesma coisa, né? Vou pegar essa equação 2 aqui, que é mais simples porque aqui é 0, né? Enfim. Então, podia ser a de cima também, né? Mas, ok, então, isolando aqui o x também, né? A gente vai ficar com 6x igual a, aqui é menos 14, do outro lado vai ser mais 14. X vai ser 14y dividido por 6. E aqui não dá para dividir, mas como ambos são pares, dá para simplificar, né? Então, eu vou dividir aqui em cima por 2, embaixo por 2, vai dar 7y sobre 3. Ok. Então, eu achei aqui uma relação, né, do x em função do y. Agora, eu vou pegar isso aqui e vou jogar na primeira equação, né? Por sorte também, aqui vai ter uma divisão, né? 3 e 3 denominador, né? Isso ele se cancela. Então, vamos escrever isso. Vai ficar assim. Vai ficar menos 3 vezes 7y sobre 3, mais 7y, igual a 10. Aqui cancela. Vai ficar menos 7y mais 7y igual a 10. Menos 7y mais 7y, isso aqui vai dar 0y. Ou só o zero. Então, se eu pego o y, faço 10 dividido por zero, essa daqui é como a gente encontra o y. Mas vamos só ver aqui rapidão, né? Aproveitar aqui pegar aqui a calculadora. Vamos fazer essa conta aqui só para ver o que ela vai nos mostrar. 10 dividido por zero dá um infinito. É isso que a calculadora está falando. E o que isso significa, né? Que infinito não é número. Isso aqui é uma coisa tão grande que não é medível, né? Não é majorável, sei lá, tem várias formas de dizer. Né? Não é metrizável, né? Não tem como a gente definir uma medida disso. Bom, nós somos tentados a dizer que é 10, né? Sei lá, você tem 10 confeitos. Aí você quer dividir e não tem ninguém assim que manifeste interesse. Aí você diz, sim, então dá 10. Dá 10 porque você está dividindo consigo mesmo, né? Não apareceu ninguém, aí você divide com você. Aí dá 10, de fato, né? Você está dividindo por 1. Mas dividir por zero realmente não dá nada. Eu vou mostrar aqui só uma construção, só para vocês perceberem, né, o porquê de onde a gente pode deduzir isso, né? E para deduzir isso a gente vai usar um pouco de indução, é o que a gente chama de indução. É isso aqui.
Isso aqui é uma espécie de Excel, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui... sei lá, pronto, coloquei essa ordem. Aqui eu vou fazer... Não, deixa eu refazer. É isso. Aí deixa eu só... Pronto. Então, criei um vínculo aqui. Bom, o que que eu estou fazendo, né? Eu estou dividindo esse número por 10. Essa conta aqui é dividir por 10, tá? Aí deu isso, ó. Aqui embaixo eu estou dividindo por 100. Esse 1 aqui é a quantidade de zeros, né? Então, só tem um zero no denominador, então é 10. Aqui tem dois zeros no denominador, então é 100. Aqui tem três zeros no denominador, então é 1000. E assim segue. Então, aqui eu estou aumentando o meu denominador, né? Chega uma hora que ele não consegue nem definir as casas decimais, só se eu abrir aqui. Deixa eu abrir mais. Bom, enfim. Esses números estão cada vez mais próximos do zero, né? Que aqui eu tenho 4 zeros, se a gente contar aqui, ó. O próximo é a mesma ideia do anterior, sendo que é com 5 zeros. E assim segue, né? O penúltimo aqui tem 24 zeros, né? Então é 0,23 zeros mais o algarismo 1. Agora eu vou pegar 1 e vou dividir por esses valores. Aqui está se aproximando cada vez mais do zero, né? Mas não são zeros, não é zero isso, né? É próximo do zero. Então, aí já deu 10 a divisão, né? 1 dividido por 0,1 dá 10, ó. Está aqui a divisão. Eu vou fazer a mesma coisa. 1 dividido por 0,01, 0,01 já está bem mais próximo do zero. Aí já vai dar 100. Quer dizer, aí o próximo aqui, ó, 1000, 10.000, né? Vamos ver se ele faz mais. Faz, né? 100.000, né? É 1 dividido por... a questão só de contar zeros aí. Bom, a mesma coisa, né? Então, quer dizer, esse número aqui, ele é o número 1 acrescido de 25 zeros. É difícil até ler isso, né? Então, significa o seguinte, quanto menor o denominador, maior é a nossa divisão. E se ele der exatamente zero, significa que essa fração aqui vai dar o máximo. Quer dizer, o máximo que é fora dos padrões numéricos, né? Vai estourar para o infinito. Ok, então o que que significa, né? Que eu não consigo números aqui para o nosso sistema. Se eu for colocar esse y como sendo infinito aqui, né? Então,
sei lá, ficar um negócio maluco, né? Que é, você tem os 7 infinitos menos 3 infinitos, né? O infinito é tão grande que 7 infinitos é igual a um infinito. O infinito é igual a 2 vezes ele mesmo, e assim vai, né? Eu sei que é um pouco abstrato isso, mas o que eu quero dizer é, né, o meu y é infinito. 7 vezes infinito dá infinito, dividido por 3 dá infinito, então meu x dá infinito também. Né, substituindo entre aspas, né, olhando mais ou menos a ideia aqui. Então significa que o meu sistema não tem solução, porque a gente está procurando números, né, como solução. E a gente encontrou algo que não é número. Então ele não tem solução numérica. Né? Essa é a ideia de ter solução ou não. Bom, então é isso, tá? Eu vou encerrar por aqui. Aqui eu mostrei os casos do que pode acontecer, né? Na próxima aula, como eu comentei, a gente vai ver essa nova regra, né? Que é a regra do escalonamento. Então é isso. Aqui vocês, né, já está a filmagem já está na tela inteira. Já está aqui todos os presentes de hoje. Né? Só repetindo um pouco o que eu falei um pouco antes do pessoal chegar. Até mais, Maria Clara. No caso, para a Viviane, que foi a última, né, que chegou, eu vou deixar mais uma semana lá, vou abrir as atividades. Né? 2 alunos, né, apenas resolveram, né? Então, eu vou deixar mais tempo. Tá ok? Então, até a sua. Obrigada. Tá? De nada. Valeu, professor. Valeu, valeu. Até mais.